com a situação. Mas isso daí é geopolítica e guerra mundial, né? De certa forma, né? Entendeu? De certa forma é Geopolítica. geopolítica mesmo. Exatamente. Assim como a Rússia tá querendo agora tomar a Ucrânia. E o mundo tá em guerra também, né? Eu quero até comentar, já que você tocou nessa questão da Rússia tomar a Ucrânia, que as pessoas falam muito assim, eu já vi muitas pessoas falar bem assim, que o Putin é de direita, o Putin é de esquerda. Não, o Putin é estatista. O Putin, ele quer trazer o comunismo de volta, quer trazer, no caso, a União Soviética. Assim como a gente tá falando aqui que existe mais ideias além da esquerda e direita, como a gente está apresentando aqui o anarcapitalismo, o Putin, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é anarcapitalista. O Putin é o Putin. Eu vou explicar para ti. Ele também não é anarquista, ele é um cara que segue uma ideologia chamada eurasianismo, criado por um cara, na verdade não foi criado por ele, mas ele desenvolveu, chamado tipo o socialismo e Marx. Exatamente. Marx não criou o socialismo, chamado ele só o Alexander Dugin. O Dugin, nada mais, ele pegou o nazismo, o comunismo, tudo aí o liberalismo e criou o eurasianismo. A história deles é o seguinte, que tipo assim, tem que tomar toda a Europa para daí transformar em uma Eurásia, né? Transformar em um mega estado forte. E esse Dugin nada mais é do que uma espécie de Olavo de Carvalho para eles lá, né? Eu falo assim no sentido de guru filosófico. Entendi. Não é igual ao Olavo de Carvalho. Tanto é que o Olavo de Carvalho já tem até uma vez um debate com ele que o Dugin ficou sem resposta, que virou até livro, inclusive, não sei se você sabe. Tô ligado, não. Entendeu? É muito interessante. Os caras já conversaram em debate? O Dugin é poliglota, ele fala até português. Ainda é vivo? Ele é vivo, entendeu? Olavo foi de Covid. O Dugin é o cara que tá guiando o Vladimir Putin. É o cabeça por trás, o Alexander Dugin. Entendeu? Olha, você olha, russo, né? Ele é um russo. Você olha pra cara dele, você lembra a cara igualzinho de Rasputin, que no caso orientava lá os Romanov. O Rasputin tem a mesma cara, aquele cabelo... Até a barba e tal. Ave Maria, profeta. Se você conseguir colocar aí, seria muito interessante. Se você quiser, coloca. Coloque aí, Alexander Dugin. Só escrever Dugin, D-U-G-I-N. Pra mostrar pro público aqui quem é. É só escrever D-U... Ele parece o que? Aquele cara... o Rasputin, D-U... O Rasputin, né? Cara, o Putin, não invalidando sua ideia, mas só trazendo outro posicionamento. Pra mim... E ele se reelegeu agora, né? Aí o Alexander Dugin. Pra mim, o Putin, acima de tudo, aí é abre aí imagens. É um cara só buscando os próprios interesses. Agora o método... Não lembra um pouco o Rasputin? É o Rasputin, do século XXI. Não consigo abrir a imagem. Esse cara é contemporâneo a mim. Poxa, ele, inclusive, ele foi o cara... Você já falar sobre o partido bolcheviques? É alguma coisa russa. Isso aí, foi ele que criou. Foi ele que criou esse cara. Deixa eu colocar aqui pra Mas pra me localizar, o bolchevique é o que aí, assumiu pessoal, depois do fim da União Soviética? Não. Foi depois depois do fim da União Soviética. O que assumiu? Não, ele criou o partido. Ok. Depois que acabou a União Soviética, entendi. Ele criou, no caso, o Partido Bolcheviques. Aí depois, ele é um cara muito... Tanto é... Pronto, aqui, ó. O Rasputin de Putin. Tá vendo? Até o pessoal comenta. é mesmo aqui, ó. É a matéria. Alexander Dugin. Da BBC. Putin de Putin. Clica ali no do Globo pra ver como é que tá. Ele é o mentor do Putin, então? Eu vou falar uma coisa aqui interessante, até você que é um cara que... Você mesmo falou que você é um cara que tem fé em Deus e tal. Você sabia que... É uma coisa interessante. Se a pessoa acreditar ou não, já é da pessoa. Mas você sabia que esses caras são profetizados até na Bíblia? Aí você pergunta assim pra mim... Tem. Como em Apocalipse assim? muita coisa. Eu vou explicar pra você. E é algo bastante interessante. Inclusive, eu quero até falar pra vocês aqui que o verdadeiro cristão apoia o anarcapitalismo. E eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto polêmico. Vou explicar por quê. Eu apresentei agora o Alexander Dugin, né? Que é o guru de Putin. Você sabia que todas as figuras políticas ao longo da história sempre teve um guru? Sabia disso? De alguma forma, sim. Não um guru, mas pelo menos algum livro, Vou explicar pra você. Você vai entender perfeitamente. Os Romanovs... Não. Os Romanovs, que era os czars, né? A família, no caso, russa, eles tinham, no caso, o Rasputin como um guru, né? Alguém que dava lá as ideias. Mais pra frente, surgiu o camaradinha do bigode aí, o Adolf, pra não precisar dar problema no YouTube. O Adolf, o carinha do bigode, ele tinha um guru chamado também Dietrich Eckhardt. Ele que deu as ideias pra ele. Tanto é
Tanto é que não só esse cara guiou ele, como também deu dicas pra ele de como ele se falar, como ele se portar. Por isso que você vê muito aquelas fotos dele lá se expressando assim com a mão. Deu dica de E dando aqueles gritos. manipulação. E curiosamente, aqui no Brasil a gente tem alguém que se expressava de um jeito muito parecido, com ideias totalmente diferentes, mas com uma expressão muito parecida, que foi João Goulart. Exatamente. Se você vê os discursos de João Goulart e vê os de Hitler, a forma que ele se expressa, a gesticulação, a expressão na fala é muito parecida. Eu lembro de uma aula de história onde a professora, eu tava assim meio desatento, aí ela tava apresentando a fala de João Goulart, eu só pela voz assim, eu falei, Hitler? Aí eu levantei, não, João Goulart. Então, não só ele, e daí depois mais pra frente, aí você vê, por exemplo, figuras como, por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, que no caso falava ali com o Bolsonaro, com os bolsonaristas e tal, agora no caso o Dugin, todos esses caras que existem, sempre tem uma figura por trás. E aí que eu quero chegar num grande ponto, que é citar a própria Bíblia, né, que é o seguinte, sempre se fala na figura, no final dos tempos, né, do anticristo. O anticristo... É um estatista. Exatamente, o anticristo, que é citado, isso daí é o que está na Bíblia. E justamente por isso que eu acho que a gente nunca vai alcançar um estado libertário, porque a Bíblia diz que não vai ter. Exatamente. Né? Mas que não vai ter justamente porque o apocalipse vai ser muito catastrófico, causado justamente pela estatização. O anticristo, isso daí, inclusive, seja evangélico, católico, você que é católico aí pode pegar na sua Bíblia católica, ele é descrito como uma figura que muitas pessoas pensam que ele vai se dizer que é um cara mau. Mas ele vai se apresentar como um cara... do bom. Woke. Ele vai ser um cara woke. Ele vai chegar pra todo mundo e vai dizer bem assim, não, isso tá bom, isso tá demais, esse povo é radical, esse cara é esse tal. Tanto é que você lembra daqueles jogos Illuminati, New Yorker, Nova Ordem Mundial? Aquelas cartas, aquelas cartinhas que tinha lá o atentado das Torres Gêmeas, o Brother, Pentágono. eu tenho 18 anos. Você nunca chegou a ver? Não, eu não sou desse tempo, não. Pois é. Eu vou explicar pra quem... Eu lembro da teoria dos Illuminati. Não, isso aí eu tô ligado. Agora não tem cartinha disso, não. Mas nunca viu jogos? Jogos não lembro, não. Vou explicar pra você. Bote aí, inclusive, pra galera ver aí, se possível. Fala aí. Thiago. Pra vocês também que não sabem, teve um cara que criava jogos RPG. Eu não tô lembrado o nome aqui agora dele. Eu acho que era... meu Deus, John... não vai era... pesquisar o quê? Cartas Illuminati? Bote aí, Cartas Illuminatis. Aí já apareceu aqui já. Aí você vai no Google. Aqui. Pronto, aí são várias cartas. Clica aqui só pra ver o nome. Eu não tô lembrado do nome do autor direito. É Steve Jackson. Cara, eu não acompanhei isso aí, não. Tu nunca viu? Esse Steve Jackson... Carta pra mim só Yu-Gi-Oh! Esse Steve foi ele era um cara que ele desenvolvia muitos jogos RPGs. E daí, simplesmente, ele foi... esse aqui é aquela religião? Não, Illuminati não é necessariamente... RPG é jogo de baralho. Não sei, mas não foi o Steve Jackson que criou aquela religião do Tom Cruise, não, era um criador de jogos. Sim, então prossiga. Não, o que criou a religião do Tom Cruise foi L. Ron Rubin. Criou a Cientologia, mas antes disso criou a Dianética. Na Cientologia, não, vá. Então, esse Steve Jackson, ele criava vários jogos e criou esse jogo aí. Só que daí, esse cara criou esse jogo na década de 90. E durante esse jogo, tem vários pontos interessantes, como, por exemplo, suba lá em cima, Thiago, para mostrar o ataque às Torres Gêmeas. Aqui, entendeu? O ataque às Torres Gêmeas. Na década de 90. O ataque ao Pentágono também tem, entendeu? E dentre essas cartas, tem uma carta que é muito interessante. Esse aqui é o Pentágono? Não, o Pentágono é outro. Aqui, ó. Escreva aí. Quer dizer que isso aqui foi criado antes do ataque? Antes do ataque. Tem até o Pentágono. Previsões e interpretações das cartas Illuminati. Entendeu? Olha. E aí, o que é que acontece? Aí o Pentágono na carta... Pentágono aqui, ó. Carta do Pentágono. 90. E aí, o que é que acontece? Dentre essas cartas, tem uma carta que se chama Mate pela Paz. Vai chegar um momento... Pesquisa aí, carta Illuminati Mate pela Paz. Bote aí hippie. Pronto, bote hippie. Vai ficar mais fácil. Hippie, separado hippie. Hippie. Sim? Não, é hippie. Hippie tem 2 P. Você volta lá. Não, é com I e 2 P. É com I, 2 P. Aí você botou hyper. Aqui? I, P, P, E. Deixa eu ver aqui, ó. Clique aqui pra aparecer, fica melhor. Aqui é não, assim, aqui. Não apareceu essa carta. Então, como tu disse antes, que ia não é ser essa o quê? aqui, não? Não é essa Mate, não. Mate o quê? Mate pela Paz. Escreve lá, carta Illuminati Mate pela Paz. É porque no caso tá em inglês ela.
Só bote só Pierce. Pra ver se aparece. É que tem várias. E essa galera ainda tem essas cartinhas, velho? Aqui, ó, clique nessa daqui, ó. Epidemia. Tem até a coisa ali, epidemia, tá vendo? Abre a foto. Não, clica com o botão direito. Não acho. Clica com o botão direito. Ó essa... Abrir imagem nova guia? Isso. Ó essa carta aqui, ó. Lei e ordem. Lei e ordem. Poderes emergenciais. Daqui é o Estado. Poderes emergenciais. Entendeu? Aí é epidemia e quarentena. Tudo isso daí na época epidemia, ó. Epidemia e quarentena. Mas com exceção ao ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao... Não, o ataque ao Pentágono... Todo o resto aí eu acho que é uma coisa... Black Activist, ó. Todo o resto aí pra mim é uma coisa bem... Na década de 90. Previsível. É uma coisa bem previsível. Só o ataque às Torres Gêmeas que eu tô assim, nossa, mas o ataque ao Pentágono é uma coisa que dava pra imaginar. É uma grande imagem dos Estados Unidos sendo atacada, tudo bem. Agora o ataque às Torres Gêmeas que eu tô achando uou. Então, voltando que eu tava... que é muito difícil, então, voltando ao que eu tava querendo dizer pra vocês. Então, fala nessa carta aí justamente sobre essa questão. Deixa eu ver se tem mais carta aí. Eu tô vendendo as cartas de 500 conto. Não, é muito procurada. É muito 4.500, deve ser um pacote, né? Sim. Deve ser a coleção. 1995. Olha lá, o ataque das Torres Gêmeas é de 95, velho. Não, na época quando ele criou, mas na época quando começou a vender, foi a partir de 90. Então, e o ataque foi em que ano? 2001. 2001. 2001. 11 de setembro de 2001. Então, Thiago, voltando ao que eu estava querendo dizer, só para poder concluir aqui o raciocínio, então, no caso, fala justamente sobre essa questão do mártir pela paz. E aí, voltando à questão que eu estava falando do guru, as pessoas focam muito na questão do anticristo, mas esquece do falso profeta, que é um guru do anticristo. Exatamente, eu estava vendo um vídeo... É um guru. Eu estava vendo um vídeo disso hoje. Hoje não, perdão, ontem. Vai ser um conselheiro, vai ser alguém que vai estar ali guiando o cara. Que a pessoa fala anticristo, mas esquece do falso profeta. E aí, o que acontece? O anticristo, ele vai ser um cara que ele vai ser estatal ao máximo. E se fazer de bom. Exatamente. Uma pessoa que se diz ser cristão, ela jamais é a favor do Estado. Porque, vou dar alguns exemplos, seja celestial e seja terreno. O primeiro exemplo que eu vou dar é o seguinte. Muitas pessoas perguntam bem assim, poxa, Vinícius, mas eu sou um cara assim que eu fico pensando o seguinte. Eu não acredito em Deus, um exemplo que eu já ouvi muitas pessoas falarem assim. Eu não acredito em Deus porque se Deus existe, por que acontece certas coisas com criança? Porque Deus existe. Aí que eu vou chegar no ponto, eu vou chegar num ponto interessante na própria Bíblia, que fala o seguinte. Deus não destruiu o diabo para dar o que ele quer fazer, a liberdade dele, escolha dele, não quer seguir Deus, beleza. Deus também deu liberdade ao homem escolher a quem servir. E aí o que acontece? As pessoas falam bem assim, mas se Deus existe, por que existe tal maldade no mundo? É aí que vai chegar no ponto bastante interessante agora. Quando Deus criou o universo, a terra, os planetas, o jardim do Éden, a última coisa que Deus criou foi o homem. Deus criou o ser humano para dar a ele autoridade para poder administrar o jardim do Éden. O jardim do Éden não era um jardinzinho, nenhum bairro que não. Era o mundo. Adão, quando desobedeceu a Deus junto com Eva, ele simplesmente pegou aquela autoridade que ele teve, que Deus deu para ele, e passou para o diabo. Ele entregou para o diabo essa autoridade. E aí, veja bem, no primeiro momento que Eva, é uma coisa até interessante se comentar, que Eva, quando ela come o fruto, não acontece nada na terra. Mas quando Adão passa a comer, acontece. Por quê? Porque simplesmente a autoridade foi tirada. Aí a pessoa fala, mas por que acontece tanta tragédia no mundo? Porque o problema não é Deus. É a questão que o pai não teve a responsabilidade de cuidar do filho. Não é Deus. As pessoas esquecem disso. Eu tenho uma visão diferente, mas aí a gente... Tá, vamos lá. Eu vivo em debate com alguns amigos meus sobre diversas coisas. E já caiu debate sobre existência de Deus. Por eu ser cristão, sempre há alguns questionamentos. Eu entendo o seguinte, não falo pela igreja, eu falo por mim quanto a indivíduo. É a forma que eu entendi, não quer dizer que está certa e nem que você deve entender isso pelo grupo como um todo. Mas eu entendo o seguinte, Deus é tão bom, mas tão bom, que ele permite acontecer essas catástrofes. Aí você fala, como assim? É bondade a deixar o ruim acontecer? Sim! Pensem comigo. Se Deus acabasse com tudo e tudo fosse do jeito dele, ele ia ser apenas o ser mais egoísta que existe.
Deus é tão bom que ele me vê sendo criação dele, sendo só o que ele permite que eu seja, e mesmo assim ele me permite ser o que eu quiser. Se eu quiser ser um ladrão, estuprar gente, matar gente, é escolha minha. Ele é tão bom que ele permite que tudo seja feito pelo nosso controle. Ele é tão bom que ele deixa eu ficar no comando sobre mim mesmo. Todas essas coisas que a pessoa fala, como é que Deus é bom se existe fome? Sim, Deus é tão bom que ele permitiu que acontecesse as coisas sem ele se intrometer em tudo. Tudo é permissão de Deus, nem tudo é vontade. Deus não tem vontade que você sofra. E o sofrimento é justamente a ausência de Deus. Mas ele é bom ao ponto de permitir que essas coisas aconteçam. Se Deus barrasse tudo pra ser do jeito dele, todo mundo ia ser igual a todo mundo ia ser igual, no final das contas a gente ia viver uma alienação. Então Deus é bom ao ponto de nos dar liberdade de que tudo aconteça. Mas não é isso que as pessoas buscam após a vida? Após a vida não é Deus que vai estar comandando tudo. A gente vai viver tudo porque a gente alcançou esse estado de utopia. A gente não vai viver em um lugar utópico que é tão bom assim que se tornar... Porque nós alcançamos esse lugar. E não porque Deus obrigou o lugar a ser assim. Só vai chegar... Pra você escolher, você decide aqui na Terra.